tarde, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu venho trazer uma mensagem do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, como diz no livro de Apocalipse, ouça o que diz o Espírito de Deus. Quero trazer algo que está escrito em Mateus. Jesus está falando em Mateus o seguinte: o homem ele é uma árvore, ele deve produzir frutos, como segundo o que diz essa palavra em Mateus capítulo 3, versículo 8: produzir frutos, pois dignos de arrependimento. Ou seja, quando nós nos arrependemos de nossas falhas, nós então damos frutos bons, frutos esses que são vistos como as nossas obras. Um pouco mais abaixo, Jesus ele está dizendo no versículo 10, ele fala o seguinte: o machado já está posto na raiz da árvore. A árvore somos nós, uma parábola dizendo a árvore somos nós. O fruto é as nossas obras. O que nós fazemos no decorrer de nossa vida, as nossas escolhas, elas vão trazer frutos. Se nós escolhemos o caminho que vai então nos trazer prazeres, assim estamos então escolhendo as obras da carne. Em Gálatas capítulo 5 diz que as obras da carne são prostituição, mentira, adultério, idolatria, avareza, inveja. E no final, o escritor dessa palavra ele diz: acerca dessas coisas eu exorto a vocês, que os que cometem tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Ou seja, para isso nós temos que nos arrepender, para começar a dar bons frutos. Porque enquanto vive na carne, vive mentindo, vive a se embriagar, vive a viver os prazeres da vida, nós também temos que saber que se não damos bons frutos, nós vamos ser cortados pela raiz um dia. E Jesus está falando que aquele que não der bons frutos vai ser cortado e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Segundo o que está dizendo em João capítulo 15, Jesus ele está falando o seguinte: eu sou a videira, o Pai é quem rega, vocês são os ramos. Nós somos os ramos da árvore que é Cristo, quando nós estamos ligados em Cristo. Assim, quando nós estamos ligados em Cristo, nós fazemos parte da videira. Então, se Cristo ele é a videira, nós vamos dar frutos bons. E assim nós vamos então termos vida com Deus, se estivermos em Cristo. Embora seja que não é assim quando vivemos na carne. Como eu disse em Gálatas capítulo 5, as obras da carne são obras infrutuosas, ou seja, obras que não trazem frutos, elas vão te levar à condenação. É onde diz sobre o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a livre decisão que você tem que seguir teu caminho, fazer sua vida. Porém, para salvar a tua alma, é um único caminho a qual você escolhe. Não por força, não por violência, mas é por amor que nós escolhemos este caminho. Porque ninguém quer ir para o inferno. Se perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém quer. Eu mesmo jamais gostaria nem de ver como é. Então por isso, nossa vida tem que estar em Cristo. Nós temos que fazer parte desta árvore para dar frutos bons. Os frutos bons é um coração quebrantado. Os frutos bons é o homem que tem a tua boca para abençoar e não para dizer besteira, não para mentir, não para xingar, não para amaldiçoar, mas aquele que dá fruto bom. A boca dele agora é instrumento de bênção. Da boca dele saem palavras de vida e palavras essas que trazem então para as pessoas o amor de Deus e a bênção do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Quando o apóstolo Paulo ele estava dizendo isso, ele estava dizendo porque ele estava com o coração cheio da presença de Deus, de Jesus Cristo. Embora seja que antes não era assim, ele matava pela lei, pelo evangelho que ele tinha aprendido. Aí agora o apóstolo Paulo ele está confessando que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. E quantos que não querem se desprender desta vida, estão a amar o dinheiro, estão a amar os bens materiais,
Não precisa ser muita coisa para o homem se corromper. E Jesus ele fala, olha, não ameis o mundo, nem tão pouco que no mundo há, pois aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. E amar o mundo é amar mais as paixões, é aquilo que me traz alegria e prazer, é isso, é amar o mundo, é amar o futebol, as idolatrias que trazem consigo também o futebol. Não somente o futebol traz idolatria, mas a idolatria está dentro também da religião, adoração à imagem, de escultura, e todas as outras coisas que colocam algo acima de Deus, ou colocam algo para ser adorado no lugar de Deus. Isso é idolatria. Você admirar, amar alguém excessivamente, isso é a idolatria. Isso a Bíblia condena. Embora seja que Jesus ele falou, olha, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Embora seja que Jesus falou, olha, aqui está o Evangelho, então vai e prega o Evangelho. Aí ele diz, os que crerem e forem batizados serão salvos. E os que não crerem, ele diz, já estão condenados. Então, Jesus ele fala que aquele que crê na palavra dele vai ter vida e não será condenado, mas sim será salvo. Então o que eu deixo a vocês é essa mensagem, que vocês possam ter interesse em buscar, conhecer a palavra de Deus. Porque eu te garanto uma coisa, como diz em João 8,32, conhecereis a verdade ela vai vos libertar. Me libertou, por que não pode libertar você também? Se outra hora eu estava vivendo, entregue aos prazeres, eu estava cheio então daquilo que o mundo me oferecia. Outra hora eu era um drogado, outra hora eu estava aí dando calote nas pessoas, estava aí na vida errada também, fui liberto pela palavra do Senhor Jesus. Por que que é impossível? Por que que Jesus ele não libertaria você também? Ele falou, se você conhecer a verdade é a palavra de Deus, você será liberto, verdadeiramente você será livre. Sim, as cadeias do inferno, as correntes espirituais nos aprisionam em pecado. É essa cadeia que Jesus está falando, que se você conhecer a palavra, você vai ser liberto. As pessoas são enganadas, e são porque falta o conhecimento. Como disse o profeta Oséias, meu povo está sendo destruído. Estão sendo destruídos porque lhes faltou o conhecimento. O homem ele perece quando ele não conhece. Não conhecendo a Deus, assim você fica vulnerável às mentiras, aos falsos profetas. Eles ficam na mão dos líderes religiosos. E assim eles estão a mentir, eles estão a ganhar com a palavra de Deus. E não é pouco que estão ganhando, porque tem um povo que não conheceu a verdade. E a verdade é quem te liberta. Então como você pode conhecer a verdade se você não buscar? Então eu te deixo esse encorajamento. Examinai as escrituras, Jesus falou. Examinai, pois elas testificam de mim. É as escrituras sagradas que traz para você a certeza do caminho que te traz salvação. Pois a salvação é um dom de Deus, é uma graça vinda de Jesus. A salvação não é o mérito do homem. Pois muitas pessoas pensam o seguinte, eu creio que basta ter uma religião, outros creem que só basta acreditar em Deus, outros acreditam que basta ter um coração bom e fazer boas obras, mas Jesus ele ensinou o caminho da salvação. Ele começou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então Jesus ele diz que ele é o único caminho. E a salvação é uma graça de Deus, ou seja, não pode ser por mim, não pode depender de minhas boas obras, mas a salvação é por você estar debaixo da graça de Jesus. Sim, não são todos que estão debaixo da graça, somente os que obedecem a Deus. Obedecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Guardar a palavra de Deus no coração é praticar. E praticar a palavra de Deus é o caminho da salvação. Então é isso que eu digo a vocês.
Eu não vim falar de religião, ensinar uma religião. Eu não vim convidar você para fazer parte de uma igreja. Mas eu venho convidar vocês para que vocês possam fazer parte da salvação e possam se conhecer a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor Jesus seja na tua vida.